sistema cardiovascular inclui o coração e os vasos sanguíneos. A função do coração é bombear sangue, garantindo circulação por todos os tecidos. O lado direito bombeia sangue para os pulmões, onde ocorre a hematose, ou seja, o oxigênio é adicionado ao sangue e o dióxido de carbono é removido. Esse processo é essencial para manter a oxigenação adequada a todos os tecidos do corpo. O lado esquerdo bombeia o sangue para o resto do corpo, onde o oxigênio e os nutrientes são distribuídos aos tecidos. Os resíduos, como o dióxido de carbono, são transportados pelo sangue para outros órgãos, como os pulmões e os rins, para serem eliminados. O coração é um órgão oco e muscular que, em mamíferos e aves, é dividido em 4 câmaras. O tecido muscular do coração é chamado de miocárdio, sendo responsável pelas contrações cardíacas que impulsionam o sangue. Esse tecido é involuntário e altamente resistente à fadiga, permitindo os impulsos elétricos que permitem o ritmo cardíaco adequado para os animais. Na medicina veterinária, alterações do miocárdio levam a doenças importantes cardíacas, como a cardiomiopatia, que atinge principalmente cães e gatos. Tem câmaras superiores em ambos os lados do coração, chamadas de átrio esquerdo e átrio direito, responsáveis por receber o sangue, e também tem o ventrículo esquerdo e ventrículo direito, responsáveis por expulsar e bombear o sangue para fora do coração, sendo o ventrículo esquerdo o mais espesso devido à força necessária para bombear o sangue para o resto do corpo. O ciclo cardíaco é responsável por uma série de movimentos que ocorrem durante o batimento do coração, permitindo que o sangue seja bombeado para o corpo e para os pulmões. Ele é dividido em 2 fases principais, sístole e diástole. A sístole é a fase de contração do coração, em que o sangue é ejetado para a circulação. Nesse momento, as válvulas atrioventriculares permanecem fechadas, enquanto as semilunares permanecem abertas. Já a diástole é a fase de relaxamento do coração, permitindo o enchimento dos ventrículos com o sangue proveniente dos átrios. Nessa fase, as válvulas atrioventriculares estão abertas, enquanto as semilunares ficam fechadas. Olá pessoal, vou falar aqui um pouquinho agora, tá bom? Sobre o papel das válvulas cardíacas na medicina veterinária, tá bom? Elas são as grandes guardiões do fluxo sanguíneo, e entender sua anatomia é a chave para a gente diagnosticar as doenças mais comuns, tanto em cães ali como pequeno porte, ou até cavalos ali, atletas, né, de um modo geral, tá bom? Sobre sua anatomia, tem 2 grupos. As atrioventriculares, né, que compõem a mitral e a tricúspide, e as semilunares, né, que aí vai a aorta e pulmonar, tá bom? No exame da auscultação, o primeiro som, o tum, marca o fechamento das atrioventriculares, e o segundo, o tá, marca o fechamento das semilunares. Se esse fechamento falha, surge o sopro, que indica turbulência no sangue. As doenças mais comuns na rotina são a endocardiose de mitral, onde a válvula degenera e causa refluxo, muito comum de cães, tá? E a endocardite, onde a infecção bacteriana destrói o tecido valvular. E para identificar quais delas está falhando, focamos do lado esquerdo do tórax para focos em pulmonar, atrial e mitral, e do lado direito para tricúspide, tá bom? E só lembrando, o sopro não é uma doença, é um sinal que algo na estrutura mudou, e dominar esses pontos é essencial para um bom exame clínico. O nosso sistema circulatório possui 3 tipos principais de vasos: as artérias, as veias e os capilares. A maioria desses vasos é formada por 3 camadas, chamadas de túnicas. Temos a íntima, que é a interna, a média, que é muscular e elástica, e a adventícia, que é a externa. As artérias, elas transportam o sangue do coração para o corpo. A principal delas é a aorta, que sai do ventrículo esquerdo e se ramifica em vasos menores chamados arteríolas. Já as veias, elas trazem o sangue de volta para o coração. As menores são chamadas de vênulas. Elas podem ser superficiais, que são visíveis à pele, ou profundas. Já os capilares são vasos microscópicos que ligam as arteríolas às vênulas. Eles são tão finos que possuem apenas a camada interna, e é neles que ocorre a troca real de nutrientes, oxigênio e resíduo entre o sangue e os tecidos do corpo. Em resumo, as artérias distribuem compressão, os capilares fazem a troca e as veias garantem o retorno. As artérias são os vasos que saem do coração, e a sua principal característica é a resistência, já que elas precisam suportar a sístole, que é a batida mais forte do coração. As artérias têm 3 camadas,
que é a túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia. A túnica íntima, ela é a camada interna e ela é revestida pelo endotélio. É mais lisa para o sangue deslizar melhor. A túnica média, ela é mais espessa porque ela é revestida de músculo e fibras elásticas. E é ali que fica a maior força da artéria. E a túnica adventícia é a camada externa que fixa os vasos aos tecidos vizinhos. As artérias elásticas, por exemplo, a aorta, são mais próximas do coração. Elas se expandem quando o sangue entra e empurram o sangue de volta quando o coração relaxa, quando ocorre a diástole. E as artérias musculares distribuem o sangue para o resto dos órgãos. As arteríolas são ramificações menores das artérias e são consideradas os vasos mais importantes do sistema circulatório. No controle de fluxo, elas possuem uma camada muscular proporcionalmente muito forte. Aí ocorre a vasoconstrição e a vasodilatação. Nas arteríolas ocorrem a vasoconstrição e a vasodilatação. Por exemplo, se eu estou fazendo uma maratona, as arteríolas dos músculos vão se abrir, que é a vasoconstrição, para passar mais sangue e eu ter mais energia no meu corpo. E enquanto ocorre a vasoconstrição, ocorre também a vasodilatação, que é enquanto eu estou correndo, a vasodilatação vai fechar as arteríolas do meu sistema digestório, porque enquanto eu estou correndo não vai ser importante eu fazer uma digestão ali. Então meu corpo vai focar em me dar mais energia e vai fechar ocorrendo a vasodilatação para que eu tenha mais energia e foque na corrida. E a pressão arterial é a resistência oferecida pelas arteríolas que mantém a pressão arterial em níveis adequados. Porque se todas as arteríolas relaxassem ao mesmo tempo, a pressão cairia zero instantaneamente. Os músculos papilares são projeções musculares que se originam na parede dos ventrículos, direito e esquerdo, e se conectam a válvulas atrioventriculares por meio das cordas tendíneas. A principal função dos músculos papilares é evitar refluxo de sangue durante a contração do coração. Ele se contrai junto com os ventrículos, tensionando as cordas tendíneas, e isso impede que as válvulas se invertam, onde se atuam as válvulas tricúspide, do lado direito do coração, válvulas mitral, do lado esquerdo do coração. Agora vamos falar sobre a importância clínica. Pode causar insuficiência na válvula, complicação pós-parto, infarto, sopros cardíacos. O sangue e o sistema cardiovascular variam significativamente entre os grupos de animais, especificamente se adaptando à necessidade de cada espécie. Nem todo animal tem o sangue preso, por exemplo. Existem dois tipos de sistema, o sistema aberto e o sistema fechado. O sistema aberto, eles são para animais pequenos, os invertebrados. O sangue ele sai dos vasos e banha as células diretamente em cavidades. É um sistema mais lento, específico para esses tipos de animais. Já o sistema fechado, o sangue viaja exclusivamente dentro dos vasos. Isso permite uma pressão maior e um transporte muito mais rápido para esses animais mais ativos e maiores. O sangue é o único tecido líquido do corpo. Em um animal vertebrado, por exemplo, ele representa cerca de 7 a 8% do corpo. Sua principal característica é a fluidez. É necessário para que o coração empurrá-lo tanto para os pulmões quanto para as extremidades do corpo. Cerca de 55% do sangue é o plasma, uma solução aquosa que transporta nutrientes, hormônios e resíduos. O sangue possui duas características cruciais para o funcionamento do coração. A viscosidade, o sangue é cerca de 5 vezes mais viscoso que a água. Essa resistência é que permite a existência da pressão arterial. Se fosse fino demais como a água, o coração teria dificuldade em manter a pressão necessária para irrigar para o cérebro, por exemplo. Outra característica é a volemia, referente ao volume total do sangue. Se a volemia cai, desidrato por desidratação ou corte, a pressão cai e o sistema cardiovascular entra em colapso. O estado do sangue na circulação dentro dos vasos. O sangue ele alterna entre dois estados químicos principais. O sangue arterial, que ele é rico em oxigênio, geralmente de cor vermelho brilhante, e o sangue venoso,
que ele é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. É um vermelho mais escuro. O sistema venoso ele é muito importante porque ele é responsável por fazer com que o sangue volte ao coração do animal. E o que compõe esse sistema venoso são as veias, as vênulas e o mecanismo de retorno do sangue ao coração do animal. As veias são vasos que transportam o sangue até o coração. E algumas características das veias são que as paredes são mais finas e também tem menos músculos do que as artérias. E muitas das veias também, elas possuem válvulas que ajudam a prevenir o refluxo sanguíneo. E as vênulas são pequenas veias que coletam sangue dos capilares e transportam para as veias maiores. E como é que funciona esse mecanismo de retorno do sangue? Existe uma pressão venosa que ela é exercida pelo sangue nas veias. Essa pressão ela é menor do que a pressão arterial e ela ajuda a impulsionar o sangue em direção ao coração. Também temos as válvulas venosas, que é uma estrutura que permite que o sangue ele vá apenas em uma direção. E com isso a gente previne também o refluxo sanguíneo. E essas válvulas venosas elas funcionam da seguinte forma: é uma estrutura que permite que o fluxo sanguíneo ele vá em apenas uma única direção. Isso previne também o fluxo sanguíneo. E essas válvulas venosas elas funcionam da seguinte maneira: elas se abrem quando o sangue flui em direção ao coração e se fecham quando o sangue tenta fluir em sentido contrário. Também tem a contração muscular, que são o músculo esquelético que ajuda a comprimir as veias e impulsiona o sangue em direção ao coração. A respiração também é uma etapa muito importante, nesse mecanismo, porque ajuda também o sangue a ir diretamente para o coração por conta da pressão negativa que o tórax faz. Também é muito importante destacar que os animais de grande porte, como cavalos e bovinos, o sistema venoso deles são bem mais desenvolvidos, para lidar com a pressão hidrostática e com a gravidade também. Já dos animais de pequeno porte, o sistema venoso deles é bem mais simples e também bem menos desenvolvido. Oi, meu nome é Raila e eu vou falar sobre a circulação sanguínea. Ela vai ser dividida em 2 circuitos: a pequena circulação ou circulação pulmonar e a grande circulação ou circulação sistêmica, que elas vão ser responsáveis pela oxigenação do sangue e a distribuição dele por todo o corpo. Aí vai se iniciar pela pequena circulação, que é onde esse sangue vai ser oxigenado. Mas para isso ele vai passar pelo ventrículo direito, pelas artérias pulmonares para chegar nos pulmões, para ocorrer essa troca gasosa, Aí, após ocorrer isso, ele vai se tornar oxigenado. Ele vai deixar de ser rico em CO2 e vai passar a ser rico em O2. Aí, após isso, ele vai passar pelas veias pulmonares, vai chegar no átrio esquerdo. E após ele chegar no átrio esquerdo, vai se iniciar a grande circulação, que esse sangue vai passar pelo ventrículo esquerdo, vai chegar na artéria aorta e vai se espalhar por todo o corpo e vai levar oxigênio e nutrientes para as células. Aí, após isso, vai ocorrer novamente uma troca gasosa, que as células precisam de oxigênio para sobreviver. Aí esse sangue deixa de ser rico em O2 e passa a ser rico novamente em CO2. Aí, após isso, esse sangue vai sair pelas veias cavas e vai voltar para o átrio direito, que é onde vai ocorrer novamente todo esse circuito. E é assim que funciona a circulação sanguínea.